Melhor agora tendo vocês aqui, esse casal aqui, né, pá? Está brilhantando aqui o nosso estúdio. Bom demais receber você aqui, tá bom? É um prazer para nós também estarmos aqui, né? Amém. Qual é o assunto que nós vamos discutir aqui hoje? Vamos falar sobre Nós vamos falar hoje sobre saúde mental na saúde família. mental. E aí o desenvolvimento, né, afetivo das Uma coisa crianças. interessante, Juliana, quando você traz esse tema aqui, esse bate-papo aqui hoje, nós percebemos muito bem que hoje as famílias sofrem muito com essa situação, né? E às vezes as pessoas não sabem como lidar com essa situação, não é verdade? Isso. Então, vamos dar aí, pelo menos, um respaldo para que as pessoas possam estar sabendo como lidar com essa situação, não é isso, Juliana? Isso mesmo, né? Eu estou aqui enquanto profissional de psicologia, mas também estou como mãe, né? Que faz parte de uma família também e que enfrenta os desafios. E presbítero Miguel, Fernanda, né? Não tem sido fácil criar filhos hoje em dia, né? Acho que todos nós, né, ou que temos filhos ou que estamos próximos a pessoas que têm filhos, pode relatar com desafiante tem sido, né, fazer esse processo de criação de filhos, né? Hoje até a educação, Juliana, a gente podemos falar sobre isso, né? Às vezes os pais têm até dificuldade, às vezes, de estar educando os filhos, né? Porque talvez a própria sociedade já muda, né, os parâmetros, para onde vai a educação dos nossos filhos, não é isso? Isso mesmo, né? Isso que você falou, presbítero Miguel, é muito importante. Quando a gente vai pensar nesse processo de transformação na educação das crianças, a gente vai entendendo que a relação dos pais com os filhos foi alterando, né? Em um primeiro momento, a gente tinha, assim, lógico que a gente vai trazer um saudosismo, não na perspectiva de que antigamente era melhor, a gente sabe que tinha muitas coisas difíceis antigamente, Dificuldade enorme, dificuldade enorme, mas a gente tinha um aspecto que era muito interessante, que era a disponibilidade dos pais para estar com seus filhos afetivamente, né? Muitas das vezes não era falado ali sobre o sofrimento mental, mas os pais estavam com os filhos, né? Então, assim, as crianças, né, as meninas, quando elas iam crescendo, já tinha um momento aí que ela já ia ficar mais próxima da mãe, porque ela ia aprender, né, as tarefas ali da casa. Os meninos também, nesse processo da adolescência, já iam ficar mais próximos ao pai, para que eles pudessem também aprender ali sobre a lida da roça, né? A gente tinha um Brasil que tinha essa característica, né, mais rural. Com o passar do tempo, esse processo fazia com que as crianças elas tivessem ali modelos de criação, né? Claro que em algumas famílias a gente vai colher essas histórias hoje, né, quando agora eles são adultos e chegam nos consultórios, trazendo alguns aspectos, né, relacionados, às vezes, à forma muito dura, muito rígida dos pais educarem, mas a gente sabia que tinha ali um desejo por terem eles, né? As mães, elas tinham o desejo de ter os filhos, né, de estar com esses filhos, de educar, era uma função muito importante ali para a vida da mãe e do pai, né? Ter esses filhos. Quanto mais filhos tinham, mais a família era considerada, né, próspera ali, né? Ia ter muita mão de obra para ajudar, né? Com o passar do tempo, e aí a gente vê também alguma coisa também relacionada à Segunda Guerra Mundial, que ela trouxe para a família algum aspecto com o medo de perder os filhos. Então, com esse medo de perder os filhos, porque muitas famílias perderam os filhos ainda muito jovens. Quem ia para a guerra era os adolescentes, né? Os adolescentes ali que estavam entrando na juventude, e essas famílias perderam esses filhos muito jovens. Esse medo foi, né, a gente sabe que existe um aspecto transgeracional, né, que isso vai passando ali, né, de geração em geração. Esse medo chegou até nós hoje em dia. Então a gente vê essa dificuldade, muitas das vezes, dos pais em lidar com algumas questões que são cruciais para que a gente possa ter um bom desenvolvimento emocional das crianças, que é colocar os limites, que é estar disponível para escutar as angústias dos filhos,
Então esses aspectos são muito importantes, mas hoje a gente vê que muitas das vezes as famílias têm medo de perder o amor dos filhos. Então a gente acaba, né, quando eu falo muitas famílias, eu me incluo também, a gente, né, faz parte dessa sociedade que está vivendo isso, tendo muita dificuldade de lidar com isso. Então assim, a gente acaba sendo mais permissivo, né? Quando os filhos lá aprontam alguma coisa, a gente corrige, mas daqui a pouco quem tá chorando junto é a gente, porque, né, a gente acha que pesou a mão demais, né? Então, assim, a gente acaba que destitui coisas que são importantes para que as crianças compreendam, né? Que é sentir, muitas das vezes, não, culpa, porque olha, eu fiz errado mesmo e eu vou ter que me haver com isso, né? Então a gente tira isso das crianças. E de certa forma isso vai dificultando um pouco do desenvolvimento, né, socioemocional, porque a base ela precisa ser nesses cuidadores, né? A gente sabe que hoje tem várias formatações de família, tem criança que é cuidada pela avó, pela tia, a gente vê muitas questões como essas, né? Mas a gente tem que entender assim, olha, existem funções muito importantes no processo de desenvolvimento socioemocional das crianças. Só fazendo aqui uma pergunta aqui, Juliana, é o seguinte: eu sou de 1900, ficou para trás. Permita eu falar de você, né? Bem mais nova, pode ser até filha minha, né? Mas eu quero lembrar o seguinte: na minha criação, por exemplo, era totalmente diferente. E hoje você comparando, né, pastor Hermano, com a criação de hoje, é totalmente diferente. Por exemplo, na minha época, a gente não podia, às vezes, aproximar dos pais quando estava conversando com as pessoas mais de idade, né? Eu sei que você não viveu esse tempo, não. Você é pastor Hermano, mais ou menos aí. Então, a gente não podia aproximar, né? Eu já até falei aqui outras vezes, em outros programas, que a gente tinha um respeito muito grande pelos pais, pessoas mais de idade. Não podia. E hoje, por exemplo, a gente vê totalmente diferente, né? As crianças hoje, ele participa de tudo, pastor Hermano, né? Ele quer saber de tudo. Você às vezes está conversando, a criança fica no meio, e às vezes a gente vê, às vezes falta até um pouco de respeito, não sei se você me entende isso, mas a gente vê às vezes falta de respeito com os pais, né? Às vezes até fala com o pai, isso é mentira sua. Então eu vejo assim a falta, como é que é isso? Como é que entender essa situação nos dias que nós estamos vivendo? Sim, existem essas questões. A gente sabe que a contemporaneidade, esse momento atual, a gente vê a queda das autoridades. Então você vê hoje as pessoas já não confiando no poder público, não confiando no poder judiciário, né? Antigamente não tinha esses questionamentos que hoje tem com relação ao poder judiciário, sim. Com relação às autoridades na escola, por exemplo. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma criança desafiando um policial, que eu me assustei, se eu tô falando que eu sou tão novinha assim, mas não sou não. E eu me assustei porque eu não tinha visto isso, eu morava mais no interior e eu fui para Belo Horizonte e a gente ficou, era um congresso e nós ficamos numa comunidade, e nessa comunidade uma das crianças, né, aconteceu um crime lá, no período que nós estávamos lá, e a polícia chegou e tinha aquele tanto de criança, como chega, né, várias pessoas, e a criança desafiou o policial. Eu lembro que eu fiquei assustada, assim, né, porque eu nunca tinha visto isso, porque a gente tinha medo de polícia, né, passava por um, ai, mas eu não fiz nada de errado, por que a gente tá com medo, né? Mas a gente tinha essa questão, essa relação com as autoridades, né, um pouco mais, assim, de ver aquele lugar como um lugar em que era ocupado por elas, a elas a gente devia respeito, mesmo que muitas das vezes elas não se dessem o respeito, né? Então a gente via essa questão, esse lugar específico da autoridade. Hoje, a gente vê que esse lugar foi destituído, até mesmo os programas infantis. Antigamente eram adultos que apresentavam os programas infantis para as crianças. Da década de 90, 2000 para cá, eram as crianças apresentando os programas para elas mesmas, né? Bom Dia e Companhia, a gente já vê as crianças ali, não um adulto apresentando, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão da criança entrar, muitas das vezes, ali na conversa dos pais, e os pais, porque assim, tem um estudo que eu gosto muito de pesquisar, que é sobre a parentalidade, né? Assim, que trabalha tanto a questão da criança, mas também entender a geração que está criando essa nova geração. Então, se a criança, né, ela apresenta esses aspectos, tem toda a questão social, né, mas também tem a questão dessa geração que está cuidando, né, dessa nova geração. Então, a gente vê um pouco dessa dimensão dos limites, né, que a gente precisa conseguir colocar limites claros para as crianças, para que elas possam compreender, né,
o momento delas falarem, o momento delas estarem ali participando, mas que não sejam limites também, que sejam estabelecidos com autoritarismo, mas que seja baseado ali no diálogo, né? Mas existe toda uma questão social que a gente vai ver que hoje a criança ela tem um lugar para que ela possa falar, né? E antigamente a criança não era o centro ali de tudo. Hoje a gente vê, né, a criança sendo o centro de toda o processo de atenção ali de uma família, né? Mas de uma atenção que muitas das vezes é distribuída, mas que não tem muito espaço para isso que a gente está conversando, de estabelecer o limite. Às vezes os pais acham assim, nossa, eu quero fazer uma criação sem traumas, né? Então eu vou, né, permitir que meu filho faça as escolhas e tal, né? Mas aqueles primeiros momentos ali da infância é importante, né, a gente entender que ele, né, está sob a nossa responsabilidade. Então somos nós que vamos ter que estabelecer quais são, né, as regras e os limites dessa família que ele está sendo educado. Observando, Juliana, é o seguinte, porque eu citei esse assunto, por exemplo, a gente vê hoje, eu não sei se a criação hoje está totalmente diferente. Hoje, por exemplo, os pais não podem, às vezes, dar uma palmada no filho, né? Às vezes, não vou nem dizer palmada, né? Bater com alguma coisa, a coisa pega. E os pais hoje têm dificuldade até mesmo de criar os filhos, né? Porque às vezes você observa que você vai falar alguma coisa com os filhos, ele já te responde na tampa, você entendeu? Antigamente não, tinha aquele respeito, hein, pastor Raimundo? Tinha aquele respeito em falar com a gente, né? Esperava os pais falar, tinha aquele respeito muito grande. E hoje a gente percebe que a atenção, a gente voltou muito para a criança, né? A gente está voltado diante da imprensa, às vezes pressiona a pessoa, as autoridades, e as pessoas parece que perdem a autoridade, é mais ou menos por aí, doutor? Olha, presbítero Miguel, a questão da palmada, né, assim, eu acredito que isso seja apanhar não é bom não, né? Eu acredito assim, que o bater na criança para que ela aprenda não é o melhor caminho, né? Se o senhor está treinando a Fernanda aqui, o senhor não vai bater nela, ou se o senhor chegar, né, o pastor que eu vou treinar, eu sei, se ele errar, o senhor não vai bater nele para aprender, né? Não é por aí que se passa a questão da autoridade, né? A autoridade, ela vai se passar pela forma com que eu vou me posicionar diante do meu filho, enquanto uma pessoa que realmente ele vai ver ali um exemplo de vida, né? Então, assim, demonstrar então autoridade sem às vezes não precisa, bater, né? Não precisa espancar a criança, né? Não precisa, os limites têm que ser estabelecidos, claros, né? Se precisar ali, né, ter ali um processo de estabelecer assim alguma consequência do que foi feito, né? Vai ter que ser feito, mas que muitas das vezes não perpassa por isso aí, né? Porque quando a gente vai vendo isso acontecendo, né, a gente tem percebido que essas crianças que sofrem muito essas questões durante a infância, elas são crianças muito suscetíveis a abuso sexual, porque elas entendem, por exemplo, que o amor ele está correlacionado a certa uma forma agressiva de se apresentar às vezes. Então, assim, a gente vai vendo futuramente, porque eu acolho tantas crianças como também atendo adultos, então eu vou acolher nesses resquícios de uma educação muitas das vezes que foi muito violenta na infância, né? Mulheres que muitas das vezes submetem a violência com o esposo, porque elas entenderam assim, o pai tá te batendo porque o pai te ama, então elas crescem muitas das vezes e no relacionamento, ele me ama, por isso que ele tá cuidando de mim dessa forma. Então, assim, causa muita confusão, muito conflito. Hoje nós temos muito distúrbio, por exemplo, mental de uma criança, por exemplo. A gente vê muitos filhos hoje nascendo com distúrbio. Como é que é isso? O que é que você entende dessa situação? Então, o que leva a isso, no caso, né? Essa é a melhor pergunta. É uma resposta muito complexa para se responder. O que se sabe é que existe, assim, vários fatores associados, né? Às vezes a questão da prematuridade, a questão também de fatores genéticos ali, a idade dos pais, que a gente vai vendo também, essa questão de ter filhos cada vez
mais, né, numa idade posterior. Então, são uma série de fatores. Não tem um fator só que vai dizer se não é isso que está causando, né? Mas é uma série de fatores da contemporaneidade, desse tempo atual, que são, né, que criam um ambiente que às vezes é favorável para o surgimento desses transtornos do neurodesenvolvimento. Por exemplo, a discussão... Mas sempre teve, só que antigamente não era visto. Eu tinha uma prima, prima da minha mãe, sim, assim, sim. que a gente chegava na casa, ela estava trancada no quarto. Né? Então era uma época em que essas pessoas, elas não iam para a escola, elas ficavam trancadas. Eu nunca vi o rosto dessa menina, ela morreu aos 25 anos, sei lá, quase 20 anos atrás também. Mas assim, não aparecia, né? Então hoje, como a gente melhorou a forma também de entender, de levantar um diagnóstico, então, e até mesmo de criar a possibilidade de que essa pessoa circule na sociedade, que esteja, né, integrada, a gente vê mais, né, está tendo mais contato. Mas sempre teve, presbítero Miguel, sempre teve. Só que era escondido, né? Naquele tempo não tinha, às vezes, o desenvolvimento da medicina, por exemplo. Não tinha profissionais adequados para descobrir essa situação, né? Isso. E a gente observa muito bem, Juliana, que a gente tinha um atraso, era muito grande. Hoje, graças a Deus, o desenvolvimento, né? Muitos profissionais trabalham a respeito, no seu caso, por exemplo, né? Procuram uma solução, a orientação para as famílias, né? E a gente observa que aos poucos vai chegando, né, um denominador comum que a pessoa vai entender por onde ele iniciar o tratamento de uma criança, que, né, talvez tenha algum estudo, aquela coisa toda, mais ou menos por aí, não é isso? Isso. Então são aspectos que a gente vai observando hoje. Cada vez mais as famílias têm, né, tido mais acesso a informações, né, até mesmo para entender aspectos, por exemplo, do desenvolvimento escolar, aspectos mesmo do desenvolvimento da criança em cada fase, né, quando a gente vai observando ali que está tendo, não está acontecendo no tempo esperado. Claro que cada criança tem o seu tempo, né? Mas existe uma perspectiva de momentos para que aconteça, né? Certos desenvolvimentos, como sentar, andar, né? Falar. Então, assim, a partir do momento que a gente vai observando, né? Certos aspectos como esse, a gente já vai ficando atento para fazer, né, um levantamento disso. Com muito cuidado, né, para não já categorizar uma criança logo muito cedo, porque a gente precisa ter, né, essa cautela, mas quanto mais, né, a gente vai ali tendo a possibilidade de auxiliar essa família nesse cuidado, melhor é para o futuro dessa criança. Por exemplo, quais são os cuidados, por exemplo, que os pais, né, devem ter com a pessoa, por exemplo, com a criança que tem algum distúrbio, por exemplo, né? Às vezes bate, quer bater, como é que vai entender essa situação? Vamos supor que tem uma criança com distúrbio mental e os pais às vezes não entendem, às vezes quer educar batendo, achando que é uma pessoa ativa, né? E não é. Como é que funciona essa situação? Então, eu acho que uma questão que passa muito pela educação das crianças os pais se preocuparem muito com o que os outros vão pensar. Então você tá ali no supermercado, a criança pega uma pirraça e tal, sim. Né? Os pais ficam muito angustiados, às vezes não tão com a situação, mas com o que as outras pessoas vão pensar, né? Porque tem muito julgamento mesmo. Quando fala de maternidade, de paternidade, tem muitos olhos, né, em cima das pessoas, dizendo, que não é uma boa mãe, quando eu for uma boa mãe, né, quando eu for uma mãe eu vou educar diferente, né? Quem não fala que vai fazer diferente, né? Não tá na pele, né? Tá na pele, né? Mas assim, não é pela via da violência, né? Até mesmo porque cada fase que a criança vai vivenciando, ela nem precisa necessariamente ser a questão de ter um transtorno mental. Cada fase, né, ela traz os aspectos com relação às nossas emoções, né? A emoção ela não começa quando a gente está lá na adolescência, que é aquela explosão de emoções, não. Ela começa em cada fase da criança. E existe uma fase que a gente considera ser muito importante, que é uma fase que acontece por volta assim, dos 4 anos, né? Então a criança ela tem ali, né, um alto, né, um elevado nível ali de transformações hormonais que estão acontecendo, que é a fase onde ela começa a introduzir a questão do não, do reconhecimento de si. Muitas das vezes ela diz assim, não, eu não quero fazer isso.
né? Que você fala, então essa fase dos 3 a 4 anos é a fase que os pais falam assim, oh, meu Deus, eu sei que essa fase é tão difícil, é como se fosse uma adolescência da infância, né? Quando ele está aprendendo aí no banheiro, né? Então ele está aprendendo as regras sociais, que até então ele não tinha esse limite, né? Assim, no sentido de, ele estava com vontade de ir no banheiro, ele fazia onde que estava, na fraldinha ali, onde que estava, mas então ele começa a introduzir isso, né? É um momento muito complicado, porque ele vai ter que entender que para viver em sociedade precisa ter esses limites, precisa, né, tomar o banho quando depois de brincar, né? Então, isso tudo é muito difícil para a criança, porque é uma sensação que ela vai perder o prazer, que ela tá ali brincando gostoso ali, a mãe chama para tomar o banho, então aí vem o aspecto da manifestação da raiva, né? Que é o que a gente vê muitas das vezes, que algumas pessoas, né, a gente tem essa fala da pirraça e tal, que é quando a criança ela bate o pé para dizer, não, eu quero é isso aqui, eu não quero ir, porque ela acha que ela vai perder o prazer ali, né? Então, a gente tem um sistema nosso que chama sistema límbico, que é o cérebro emocional, né? Ele é como se fosse um cérebro mais primitivo, né? Ele tá ali para nos ajudar a nos proteger. Então, essa raiva, ela vem, mas ela tem um ciclo. E a raiva, as emoções, elas são ações motoras, né? Por isso que é emoções, né? É motora. Então, no nosso corpo vai ser manifesto, né? Então, a adrenalina vai vir, né? Por isso que dá vontade de bater o pé, né? A mão fecha, dá vontade de dar um soco, né? Porque a gente tá com as nossas extremidades preparadas para fugir ou nos defendermos ali. Isso vem lá dos nossos antepassados primitivos, né? É para que a gente consiga trabalhar isso. Quando, né, a criança ela manifesta essa raiva, a gente precisa ensiná-la a como lidar com essa raiva. Muitas das vezes, nós, e eu não me excluo disso, que estamos também com o nosso sistema límbico ali em ativa, né? Às vezes a gente passou alguma coisa no trabalho, lá na rua, no trânsito, a gente vai lidar com essa criança manifestando mais raiva ainda. Então a gente não está sendo um modelo para ela de como ela vai lidar com essa raiva, né? Quando a gente consegue manter a calma, né? Porque essa primeira fase é que é isso mais intenso. Se a gente faz um bom acolhimento disso nessa fase, futuramente isso vai, né? Ela vai criando referências para como ela vai lidar com a raiva dela, né? Agora, numa questão relacionada a um transtorno que está se desenvolvendo, né? Eu já traz alguns aspectos que a mãe ainda, talvez não foi diagnosticado, mas que a mãe está observando que aquilo ali está sendo algo que está prejudicando a criança em vários ambientes, é na escola, né? É em casa, é na relação com os amigos, né? Então, é importante que procure um profissional, né? Para que a gente consiga entender o que é que está acontecendo ali, né? Quais são os aspectos que precisa ser trabalhados com aquela criança ali e ajudar essa mãe também, porque é muito angustiante, né? Falar, mas os cuidadores, o pai, né? É muito angustiante, né? Porque você se vê ali muitas vezes assim, o que eu vou fazer? Quais são as ferramentas, né? Numa situação, né, de desenvolvimento típico, né, que a gente chama de desenvolvimento que está acontecendo ali, né, dentro das perspectivas, a gente vai, né, muitas das vezes tentar manter a calma, o limite. Não, limite é limite. Limite a gente nem discute com criança, tá, presbítero Miguel? Porque se você discute, você perde, né? Eles têm mais argumento, ó, vai tomar banho porque eu quero. Aí vai chorando? Deixa chorando. Igual os antigos falam assim, deixa que limpa os olhos, né? E hoje a gente às vezes suprime isso da criança. Não, pode calar a boca, para de chorar, engole o choro. A gente não ensina ele a trabalhar com essa emoção. E aí vai somando, né? E isso também interfere na questão da autoestima da criança também, né? Porque todos nós temos um lado bonito e tem um lado feio também. Se a gente achar que a gente só tem que ser bonito para as pessoas gostar da gente, a gente acaba que tem uma autoestima baixa, né? Então, quando a gente sabe... Ele acaba trazendo consequência para si próprio. Para si próprio. Então, a autoestima, ela não está relacionada muito à questão da beleza, da vaidade ali. A autoestima é essa percepção positiva que eu tenho de mim, né? Mesmo sabendo que eu tenho um lado que não é muito bonito, mas que as pessoas suportam esse lado aí, né? Então, isso vai sendo trabalhado na criança desde essa primeira infância, esse processo de autoestima. Então, eu suportei a angústia dele, que a raiva
né? A raiva é filha do medo, né? Da angústia. Então eu suporto essa raiva, não no sentido de suportar para agora eu vou ter que mais uma vez, vou ter que aguentar isso. Não é nesse sentido, mas é como eu acho tão bonito, tem um versículo, né, que fala, né, suportai-vos uns aos outros em amor, né? Então tem hora que a gente tá mais amor, tem hora que é mais suportando mesmo, né? Com amor, que a Bíblia ainda faz referência com amor, suporta com amor, né? Não suporta qualquer não, para dar suporte para que ele possa crescer. Tanto o suporte de, tá, eu tô aqui para aguentar isso, tem que ser eu mesmo, eu coloquei no mundo, né? Como também, né, de dar uma base para que ele possa entender como é cada emoção que ele vai vivenciando. Muito bem. Nós já falamos muito de criança, né? Agora falta 5 minutos para o bate-papo aqui. Mas eu gostaria de falar também sobre casais. Vamos entrar nessa área aí, né? Emocionais. O camarada chega com aquela emoção, né, pastor? Tem que falar dos casais também, né? Ah, que bom. Sabe aquele maridão que chega, né, às 1000 e a mulher tá com 1.200? Como é que é isso, hein? Então, 1.200. Esse é um aspecto muito interessante. A questão dos relacionamentos, né? O que acontece? Como a gente falou de infância aqui, a base para os nossos relacionamentos na vida adulta, ela vai ser transferencial. É como se a gente tivesse uma matriz de como foi o relacionamento nosso e a gente vai levar isso para o relacionamento que a gente está. Principalmente se a gente não curar ali, né, as nossas questões, trabalhar as nossas questões, a gente vai levar isso para lá. Então, assim, nos relacionamentos a gente tem uma questão também que é muito importante, que também está dentro desse aspecto que eu falei que é de suportar, Sim. é de um suportar a angústia do outro, né? Que a gente precisa muito disso. Nesse momento em que está 1 a 120, a 1.200, né, pastor? Outra, né, presidente? A gente tem que ver quem está mais angustiado ali. Se eu vejo que é ele que está mais angustiado, eu tenho que dar uma parada, respirar, e às vezes eu escuto ali qual que é a angústia que ele trouxe, né? E quando ele traz essa angústia, isso vai fazendo com que os laços, eles possam ser mais fortalecidos. Porque tem outro versículo que fala, né? Na angústia nasce o irmão, né? Como é que é? Um amigo. Na alegria torna um amigo, na angústia nasce o irmão. Não sei se é mais ou menos isso. Mas na angústia, eu compreendo que aquele outro... É nisso que faz muitas das vezes que a gente queira se casar. Porque você tá namorando, tá? Aí quando você começa a falar de algum... Aí o relacionamento, né, você se torna mais... Tem uma afinidade maior. Quando você começa a falar um pouquinho mais de si, você vê que a outra pessoa não quer nem escutar, aí já meio que já exclui. Mas quando você vai e fala, mas aí minha mãe briga muito comigo e tal. Aí no outro dá aquela sensação assim, não, eu tenho que cuidar dessa pessoa, né? Então, mas como é que é? Não, quem sabe a gente vai casar? Não é muitos relacionamentos, não nasce assim, não. Ela sofria muito demais em casa, aí eu levei ela, né, quis casar e tal. Cuidar então, dela, né? Ou dele, isso. Então, essa questão de suportar a angústia um do outro, isso é uma base muito importante para o relacionamento, né? Então, assim, isso às vezes é enfraquecido porque você vê em muitos casais acontecer, por exemplo, da pessoa conseguir só falar lá por exemplo, na lanchonete, no bar, né? Que ela só consegue conversar ali com aquelas pessoas. Exatamente. Né? Existem pessoas, desculpa entrar aí, mas veja bem, pessoas frustradas, às vezes, na vida conjugal, por essa razão. Por exemplo, às vezes com os amigos ele fala bastante, sorri, tá? Chega em casa ele tranca, entendeu? E às vezes o cônjuge não acaba sabendo como lidar com essa situação. E da mesma forma a esposa, eles não encontram a possibilidade de conversar com o esposo. Aí lá no trabalho tem alguém que sempre escuta ela, né? Você vê que muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ele me traiu com uma pessoa muito... A pessoa às vezes olha para esse aspecto da beleza, né? Mas me traiu, a pessoa é muito mais feia do que eu, como assim? Mas aquela pessoa escutava a angústia, né? Então a gente precisa ter esse cuidado emocional um do outro, que é isso que a gente foi perdendo, presbítero Miguel, com essa contemporaneidade, com essa correria, com os acessos às redes sociais que nos dão a liberação de dopamina, que parece, né, que a gente está de uma forma artificial, né, mais feliz quando a gente vê uma coisa ali, mas isso tem afastado um pouco as pessoas, né? E aí a gente não consegue fazer esse vínculo que é muito importante. Outra questão importante também no relacionamento é a admiração, né? Assim,
o amor inicial, a paixão no começo, o amor, né, ele vai ficando, mas o que vai fazendo esse amor ficar cada vez mais maduro é você admirar o seu cônjuge, né? Então você ter coisas para que você possa admirá-lo ali. Eu vejo isso aí, é o seguinte, por exemplo, a vida dos casais, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de cavar a esposa ou vice-versa, correto? E é uma coisa que chama muita atenção, né? Às vezes, vamos falar da mulher, né? A mulher se prepara, fica bonita, aquela coisa toda. Às vezes o marido nem olha, pastor. Nem olha na cara dela. Ela, às vezes, precisa perguntar. E aí, você não tá me vendo? Tá bonita? Como é que é isso, hein? Às vezes, gava outra pessoa e esquece de gavar. Ah, que é sua. Como é que é isso, hein, doutora? Explica pra gente, né? Porque a convivência, isso é muito interessante, porque você tem que saber que você tem que conquistar, né? Conquistar o seu cônjuge, né? Para não ter esse problema de uma desavença, aquela briga que não consegue conter a situação. Como é que é isso, hein? Então, presbítero Miguel, esse é um ponto muito importante que o senhor tocou, né? Que reforça essa questão que eu estou falando, que é da admiração, né? Eu preciso encontrar quais são os pontos porque no primeiro momento do relacionamento, lógico, que às vezes tem a questão da beleza, da juventude, né, que exala, mas depois o que ficou? No início é tudo bonito, né? O que ficou? Porque a gente também está numa posição que a gente chama narcísica. A gente tá vendo o bonito do outro porque é o bonito que tá dentro da gente. Aí a gente fala, ó, que escolha bacana que eu fiz. É como se passasse pela nossa questão. Né, assim, no início ali, por exemplo, a toalha molhada em cima da cama, que bonitinho, ele deixa sempre aqui, sabe? Eu fico lembrando dele. Morrendo de raiva, né? Não, no começo não, porque a gente tem que isso. reafirmar que a escolha que a gente fez foi a melhor, pra gente mesmo. Então, que gracinha. Oh, meu Deus, o punzinho dele é cheirosinho. Mas aí depois, acabou, né? A gente passa essa fase do narcisismo, porque se não tivesse isso também, a gente não ia querer ficar com ninguém, né? Porque é aquela coisa de você olhar a pessoa, mas você tá mais bonita hoje, né? Quando você tá apaixonado, você não vê a pessoa mais bonita, né? Então é algo que a gente tem que reafirmar pra gente que a gente tá fazendo uma boa escolha. Mas no futuro, a gente tem que ir encontrando o que é que eu admiro nessa pessoa. É o jeito de falar, é quando ela me dá força, nesse processo, né? Por exemplo, de também trazer isso para a pessoa. Olha, eu gosto tanto quando você fala assim, eu gosto tanto quando você me trata assim. A gente conseguir falar sobre isso, né? Então é um desafio mesmo, porque é as questões do relacionamento. E relacionamento, a gente fala, quando tá falando de duas pessoas, a gente fala de nós, né? E nós não é fácil, né? Quando você tá com o nó amarrado ali, o trem é difícil. Se fosse bonito, ia ser laço, né? É difícil nós, né? Mas tem esse aspecto. E outro ponto que eu não posso deixar de reafirmar, que é a questão, por exemplo, né, de você demonstrar pro outro que você pensa nele, né? Então você viajou, chegou no lugar, às vezes trazer uma coisinha. Tem uma coisa que eu acho muito bonita, o relacionamento dos pais dele é um amor romântico. Pra época, eu acho assim, uma coisa, né, encantadora, porque lá pra 1900, ele não é bom de datas, não, mas assim, eles têm quase 60 anos de casado, se eu não me engano. E assim, meu sogro sempre trazia um pregadorzinho de cabelo pra minha sogra. Uma coisinha simples, uma né? coisinha simples. Assim, ela embaixo trazia uma coisinha, ela mostrava, sabe? Né? O que ele trazia. Isso, pra pessoa, é um sinal de afeição. Não precisa ser uma coisa grande, mas é como se a pessoa falou, se ele tava lá. Lembrou de mim. Lembrou de mim. Para as crianças, a mesma coisa. Quando eu vou na clínica, aí eu volto, eu sempre trago 3 balas pros meninos, né? Assim, quando eu vou trabalhar, eu trago 3 balas. Né? Então, assim, para eles isso assim é mais do que o efeito da entrega. É a questão de eu estou no pensamento dela, né? Eu estou no pensamento. Para os casais isso também vale a mesma questão, né? Assim, de pessoa demonstrar que estava pensando no outro, né? Então são muitos pontos que a gente pode ir refletindo, mas eu acho que passa muito por isso, o suporte da angústia, a desenvolver essa questão da admiração, entender o que eu admiro nessa pessoa, né? E esse ponto de demonstrar, né? Como você falou, a afeição em gestos, em palavras, em atos, né? Porque às vezes isso acontece, Juliana, mas às vezes as pessoas não demonstram, não falam, né? Por exemplo, tem um lado positivo, às vezes a pessoa valoriza mais o negativo. É o tempo todo falando da parte negativa da pessoa. É aquela cobrança que não para. Então o relacionamento acaba sendo desgastado e daqui a pouquinho vai acabando, é mais ou menos por aí, Odro? Isso sim. Porque a gente vai... É como se o nosso cérebro ele criasse... E o cérebro é diferente de psiquismo, né? Assim, mas
o que a gente vai entender? A gente cria sucos. Sucos é igual aquela coisa da roça, lá que você vai cavar um negócio para a água passar só por ali. Sim, sim. Se a gente vai só por essa linha, muitas das vezes, né, de observar só o que está negativo, o nosso cérebro ele vai sempre apontar para isso. É como se a gente precisasse também confirmar de que, olha, eu estava certa, tá vendo? Sabia que ia fazer assim, eu sabia que era desse jeito, né? Então acaba que a gente vai por essa linha. Então, as mesmas coisas acontecem com as crianças também, né? Muitas das vezes no processo de educação a gente reafirma muito a questão dos erros, né? Então, assim, quando a criança erra, a gente para e fica 2 horas ali e conversa e fala e dá um castigo e tal. Mas se a criança faz uma coisa certa e mostra, mamãe, olha o que eu fiz, e fala, ah, tá, beleza, mais que sua obrigação. Então, o que a gente está dando mais ênfase? No negativo, né? Aí, o que vai a tendência vai ser acontecer? Porque a nossa necessidade é procurar o olhar do outro o tempo todo, é a gente repetir aquilo negativo, porque é assim que eu consigo olhar do outro, mesmo que seja pela forma equivocada ali, né? Então a gente precisa do olhar do outro, da atenção, a gente precisa. Não tem essa questão que, eu vivo sozinho, eu sou totalmente independente. Todos nós, né? A ética da vida, ela nos diz que nós somos interdependentes. Nós dependemos dos outros em certa medida, né? Mas nós sempre dependemos uns dos outros, né? Porque se caso contrário, a gente não conseguiria sobreviver. Bacana, nós chegamos praticamente aqui no nosso final do bate-papo, falamos sobre a criança e falamos também da vida conjugal, a vida a dois, né? Isso é muito interessante, né? Isso é bacana demais. Eu, Juliana, quando eu entro nesse assunto, eu gosto muito de falar, porque eu vivi uma vida de 48 anos com a minha esposa, né? Deus levou, e a gente observava muito essas coisas. Isso é uns detalhes muito interessantes, né, pastor Armando? Quando você valoriza o seu cônjuge, né? De uma forma ou de outra, diga que tá bonita, ou tá bonito, e por aí vai, né? Você citou aí, trazer alguma coisinha para agradar. A pessoa fala, poxa, ele lembrou de mim, estava lá no tal lugar, mas ele lembrou de mim, entendeu? Então isso acaba ajudando, né, o laço da vida conjugal, correto, doutor Juliano? Porque se a pessoa não cultivar isso, vai desgastando, né? Vai desgastando o dia a dia, daqui a pouquinho vai deixando de lado. Hoje, por exemplo, na nossa sociedade, nós estamos vivendo uma vida assim. A maioria vive aí, a vida conjugal é 10 anos, 5 anos, aí já desgasta, já larga para lá, é um negócio complicado, né? Então, você tem que cultivar a sua vida a dois, correto? Isso mesmo, O senhor falou uma palavra muito bonita, cultivar, né? Então, quando a gente cultiva algo ali com amor, com carinho, dedicação, vai dar fruto, né? Se a gente não faz um bom cultivo, teve uma época da pandemia aí que eu fiquei aprendendo a cuidar de planta. E eu fui entender, tem coisa que a gente tem que tirar, que doía pra mim, assim, às vezes, ai meu Deus, não, tinha que podar a planta, que doía meu coração. Mas tem que tirar, porque aí cresce mais vistosa. Mas se você cultiva com carinho, com amor ali, ela vai, né, florescer, vai dar bons frutos. Então isso também passa no relacionamento. E como a gente está falando de cultivo, tem várias estações, né? Tem a estação que é mais calorosa, tem aquela que é mais florida, mas tem aquela que é mais difícil, né? Um inverno mais rigoroso ali, né? Então, todas elas, a gente vai passar por elas, mas que seja, né, entendendo assim, que vale a pena, né? E a vida a dois é o seguinte, quando você está namorando, você nunca pensa que tem lado negativo, né? Na pessoa. Ele só pensa que é positivo. Tudo dá certo, né, pastor Armando? Isso. Tá namorando aquela coisa bonita, a mulher vem ser bonita, aquela coisa, né, namorada. Mas no outro dia que ela veste outro tipo de roupa, já muda. Essa mulher tá meio esquisita. É interessante entender aí a questão da linguagem do amor, né, do outro. Mas está pronto também para a estação difícil, né? Porque o interessante não é aquela coisa por interesse, né? Eu vou gostar enquanto tá tudo bem. Mas está preparado para os dias difíceis também, né? Porque o amor verdadeiro, né? Agora assim, biblicamente falando, né? A base é realmente você suportar a dificuldade do outro, né? É verdade. Mesmo sem não merecida, né? Ainda que a pessoa não mereça, né? A gente está pronto de caminhar um pouco mais, de suportar, de compreender, né? Não pagar o mal com o mal, enfim, cumprindo ali os princípios bíblicos, né? Olhando assim o lado espiritual, se a gente coloca em prática os princípios bíblicos, realmente tudo, né, vai ser bem sucedido. Eu fico lembrando disso aqui, pastor, eu citei isso aí, eu lembro da minha esposa, né? Nós tínhamos a foto quando ele era novo, né?
Aí 1900 ficou pra trás, entendeu? Ela mostrava a foto pra mim e falou, amor, olha como é que você era, amor. Olha que tipo de homem bonito. Eu falei, mas eu continuo ainda, sou um jovem bonito. Eu chego na farmácia nossa lá e falo pros meninos, as meninas, né? É um jovem, por exemplo, valeu, né? Um cara novo e tal. Elas dão risada. Pô, amiga, você é equivocado. A questão da, né, por exemplo, 1 Coríntios 13, né, fala a questão do amor. Amor. Esse amor aí é o amor perfeito, né? O amor ágape, né? Porque existe o amor, né, filéus, amor de amizade, Isso. né, o amor eros, né, de atração, né, sexual, Sim. e existe o amor ágape, que é o amor de Deus. A partir do momento que a pessoa tem um encontro com Cristo, então agora ele recebe essa capacidade de amar de uma forma mais intensa, né, de perdoar, de suportar, né, porque esse é o amor que vem de Deus. Amém. É a partir do momento que a pessoa tem uma transformação de vida ali. Esse amor, a Bíblia diz que ele é despejado no nosso coração, derramado no nosso coração. Amém. E agora a pessoa tem a capacidade de ser gentil, né, de ter todo esse princípio ali de 1 Coríntios 13, realmente colocar em prática. Amém. E é algo assim que talvez muitos não vão compreender, né, mas aquele que tem Jesus, ele vai entender que esse é o amor de Jesus. Amém. Que está acima de todo, né, de qualquer outro amor. E que ajuda, né, nessa questão aí do amor filéus, do amor eros, né? Enfim, né, o amor que está acima de todas as coisas. Bacana. Gente, Amor chegamos praticamente no final do nosso bate-papo aqui. São 9h13. Nós queremos agradecer a doutora Juliana, Deus abençoe, Ju, para estar atendendo o nosso convite, né? Desculpa falar de Ju, tem uma facilidade. Não, pode chamar de Ju mesmo. De atender a gente aqui, por estar aqui com a gente. Eu quero agradecer a você de todo o meu coração, viu? Muito obrigado por ter vindo, que era um tempo da sua lida no dia a dia. Quem sabe a dona de casa não é brincadeira, né? Você tem trabalho circular também, não? Eu dou aula na faculdade, né? Sim. Na Favenorte. Sim. Para as turmas de psicologia. E também trabalho na clínica Calmamente, que é aqui na rua Doutor Altivo Fonseca, número 31, que é próximo ao Miguel, a escola Alcides Miguel também, Miguel, né? Uhum. E ao lado do Zezinho, salão do Zezinho, ao lado ali. Muito conhecido. A criançada falou do Zezinho, todo mundo sabe quem que é Zezinho. Então. Aí eu atendo ali, né? Crianças, adolescentes, adultos, idosos, né? E também estou dando aula na faculdade, né? Amém. Nesse período agora. E também tem, né, os cuidados ali da casa, com os filhos. Então, de fato, é um negócio que não acaba mais. Muito bem. Mas é um prazer, né? Estar aqui com vocês. Sempre que precisar, podem chamar, Amém. né? A gente fica muito feliz em receber você aqui, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida. Pastor Armando, nós queremos agradecer o senhor também, né, por conduzir aí a sua namorada, né? Sua eterna namorada. Eu até disse que eu não iria falar nada, né? Porque é um assunto mais da área dela. Mas a gente acaba participando também, né? Claro, faz parte, não tem jeito, né, pastor? Não tem Verdade. jeito, faz parte do nosso bate-papo. E nós queremos agradecer o senhor também por estar tirando um pouco do seu tempo para vir trazer ela aqui, né? E conversar aqui com a gente também. A presença do senhor aqui é muito interessante. Ontem nós falamos lá que o senhor estaremos aqui. E a gente fica muito feliz em recebê-lo aqui com a gente, com esse bate-papo. Não somente hoje, já veio aqui várias vezes, né? Verdade. Atendendo aqui o nosso apelo. O Miguel sempre torra a paciência dos pastores. Estamos à disposição. Mas eu quero agradecer, em nome do Manhã Sertaneja, né? Nós queremos agradecer a todos os nossos convidados, principalmente vocês aqui hoje, o casal. Nós queremos agradecer de coração por estar atendendo aqui a gente. Deus abençoe, na pessoa do pastor e a Juliana. E foi muito bom esse bate-papo. Fernanda, fazendo aí agradecimento, Fernanda, por favor. Vamos. Respirou, mas fala. Porque tá um pouquinho difícil, que eu tava recebendo a notícia aqui meio complicada. Aconteceu um acidente aqui bem próximo, agora há pouco. E até faleceu uma menina. Então, minha irmã tá viajando e eu acabei dando um choque aqui. Dá um choque, meio né? perdida aqui, O Martim falou pra mim, né, que passou na hora lá. Então, eu nem sabia ainda. Se tivesse me avisado antes, né, eu estaria mais tranquila agora. Mas tá bom. Minha irmã que tava me perguntando que ela tá lá em São Paulo e ela também ficou sabendo, e aí me tirando as dúvidas aqui comigo. Agora eu nem sabia ainda. Mas tá bom. Vamos orar por essa família, né, que perdeu essa menina. Tristeza, né? Mas, voltando aqui, eu quero agradecer, tá bom, pela presença aqui no programa Manhã Sertaneja, aqui na Rádio Liberdade. Tava tão gostoso ouvir aqui a doutora Juliana.
e de repente, né, me tirou o foco. Distraiu um pouco, É, né? mas foi muito bom ouvir você. Ficaria aqui o dia todo ouvindo. Tão bom que tá. Mas Deus abençoe, viu? E volte aqui mais vezes. Pastor Hermano, Deus abençoe. Amém. Muito bem, nós queremos agradecer mais uma vez. Pastor Hermano vai estar orando, nós vamos colocar aqui uma vinheta, né? E ele vai estar orando para encerrar nosso bate-papo aqui hoje. E que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Muito bom receber vocês aqui. Irmão Paulo falou que tem um café lá para nós e é para os pastores também. Vixe, tem que ir lá então, lá no Paulo. Eu pedi para Maria, buscar. né? Ah, tá. Eu pedi para buscar. Vai buscar? Então vai ter que esperar aí, né? Quiser É almoçar. rapidinho. É, a Fernanda corre lá, hein? Aqui ele mudou, ele tá aqui. Isso, Mas perto da Capixaba Isso. agora. Né? Eu Pode ir lá, sei filha, pode ir lá. onde Mas é capixaba, né? é. Embaixo Aí da espera. Capixaba. 2 minutinhos. Senhor meu Deus, meu Pai que estás nos céus, Deus querido, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui na rádio, ó Pai, falando, Pai, da grandeza do Senhor, falando, Pai, sobre saúde mental, sobre cuidado que temos que ter uns com os outros, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque nós aprendemos, ó Pai, a base para todas as coisas, ó Pai, na palavra do Senhor. O Senhor nos ensina, o Senhor nos orienta. E, ó Deus, em nome de Jesus, eu possa abençoar essa rádio, abençoar, ó Pai, o presbítero Miguel, abençoa, meu Deus, a Fernanda. Ó Deus, essa situação que aconteceu, do acidente, Pai, que ela recebeu a notícia aqui agora há pouco. Ó Deus, a menina que faleceu, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu possa confortar o coração dos familiares. Meu Deus, abençoa todos que estão sofrendo neste momento. Traga, meu Deus, o consolo do Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, por essa rádio que tem abençoado muitas famílias, muitas pessoas, ó Pai, aqui em Porteirinha e em outros lugares, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue usando, Pai, o presbítero Miguel como um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E que todo levantar do inimigo contra a vida dele, contra essa rádio, contra a irmã Fernanda, meu Deus, que seja repreendido todo o mal. Toma, Pai, as nossas famílias nas mãos do Senhor. Proteja, nos dê a sabedoria do Senhor, ó Pai, para conduzir todas as coisas. Obrigado por tudo, nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.